A energia que eles estão exalando faz total diferença para o coletivo e também para o resultado do jogo, para o resultado dele individualmente, quanto para o resultado do jogo. A Copa do Mundo acabou, mas tem muita lição pra gente aprender sobre energia através da Copa do Mundo. Eu vou pegar um exemplo para vocês da derrota do Brasil contra a Noruega, né, que eu achei que ficou bem claro e nítido pra gente pegar aí como exemplo e entender muita coisa da nossa vida, né, inclusive como jogos funcionam, como negociações funcionam, quando a gente tenta uma venda, etc. Assistindo o jogo do Brasil contra a Noruega, né, lá quando o Brasil foi eliminado, e logo nos primeiros minutos do jogo deu pra perceber que o Brasil ia ser eliminado. Que o Brasil ia perder o jogo, aliás, né? Porque o Bruno Guimarães, na hora que foi cobrar aquele pênalti logo no início do jogo, a expressão dele, a energia dele passava essa informação. Inclusive eu digo mais, eu digo que dava pra ler o que estava passando na cabeça dele naquele momento. E sabe o que ele estava pensando? Não posso errar, não posso perder esse gol. Era isso que estava passando na cabeça dele naquele momento. E antes de explicar mais sobre isso, vamos lá pro final do jogo, no momento em que o Neymar também foi cobrar um pênalti nessa mesma partida, já nos minutos finais do jogo, e com uma energia completamente diferente, oposta à energia em que o Bruno Guimarães cobrou o seu pênalti. Neymar, ele já vem do banco com aquela sensação, poxa, queria estar lá, queria estar fazendo, não queria estar sentado aqui, o meu time tá perdendo, nós vamos ser eliminados da Copa. Ele já vem com aquela coisa, preciso entrar, preciso fazer diferente e tal. Aí ele entra com aquela coisa, com aquela energia, com aquele gás que o time já estava perdendo. E quando ele vai para cobrar esse pênalti, tem ali as provocações dele, né, com o goleiro da Noruega, que isso reforça ainda mais aquela raiva que ele tem. E ao contrário do que muita gente imagina, a raiva ela não é uma energia negativa, como nenhuma energia em si ela é negativa ou positiva. As energias existem em polos, né? E a raiva pode tanto ser usada do lado positivo quanto do lado negativo, né? E em jogos, por exemplo, eu já joguei muito vôlei, ainda jogo às vezes, né? Eu sei muito bem do que eu estou dizendo. A raiva, quando você canaliza a raiva dentro de um jogo, você tem muito mais chance de acertar, de fazer e de conseguir o resultado que você deseja, de quando você está numa energia de contração, né? Porque a raiva é uma energia de expansão. E era isso que o Neymar sentiu naquele momento. Qual que era o pensamento que estava passando pela cabeça do Neymar? Muito provavelmente algo do tipo, eu sou o cara, eu sou craque, cara, eu vou fazer esse gol. Não importa quem é você perto de mim, eu sou o Neymar. Por mais que possa parecer um pensamento, nossa, soberbo, enfim, ele sabe que ele é o Neymar, ele sabe o peso da camisa dele, ele sabe o peso do nome dele, ele sabe o peso que ele carrega para o time de forma individual, quanto de forma coletiva, quanto no mundo inteiro. Ele sabe, ele tem plena convicção de que ele é um ótimo cobrador de pênalti, de falta, enfim. Então ele tinha muita certeza do que ele estava fazendo, ele tinha muita confiança, aquilo era nítido, se via nos poros dele, se via na expressão dele, se via na postura dele, se via na energia dele de forma geral. E quando o goleiro confrontou ele, aquilo fez uma raiva ainda maior, que ele ficou muito mais convencido do que ele ia fazer, até para provar pro goleiro, para provar pro time, para provar para quem estava assistindo, para provar pro técnico que ele era o cara e ele sabia fazer gol, que ele não perdia pênalti. Então naquele momento que ele cobrou, era óbvio que ele ia acertar, não importa o que acontecesse. Por mais que o goleiro também tivesse ali com uma energia de muita expansão, porque ele já tinha defendido um pênalti, já tinha feito várias defesas difíceis contra o Brasil, ele já vinha com uma confiança elevada, ainda assim ele era um goleiro que não tinha o mesmo peso do Neymar, que não tinha a mesma confiança do Neymar, porque não tem tanta bagagem quanto o Neymar construiu, consolidou e automatizou na sua energia, que inclusive essa é uma outra lei, falamos de 3 leis de energia aqui já, tá? A lei da informação, a lei da vibração e a lei da automatização, que são as leis que tem dentro desse livro aqui. Uma delas, né, das 12 leis que organizam, né, as leis invisíveis que regem nosso universo. Era óbvio que o Neymar ia acertar, era óbvio, não tinha como. Ele já tinha feito aquele gol antes mesmo de chutar a bola, porque aquele gol já estava feito
dentro dele, dentro da energia dele, aquilo já era certo. E quando a gente não tem dúvidas daquilo que a gente quer, quando a gente incorpora aquela informação, aquilo que a gente quer com todas as células do nosso corpo, então estão dizendo a mesma informação, não tem como dar errado. Isso não serve só para futebol, serve para tudo na vida. No esporte a gente vê muito isso. A confiança dos atletas, a energia que eles estão exalando faz total diferença para o coletivo e também para o resultado do jogo, para o resultado dele individualmente, quanto para o resultado do jogo. Lá, quando o Bruno Guimarães foi cobrar no início do jogo, ele já não tinha essa energia, tinha uma energia de falta, uma energia de contração, uma energia de medo, não posso errar, não posso perder esse gol, meu time precisa. Ou seja, a energia que ele estava exalando era de falta. E quando a gente manda esse tipo de energia, que tipo de energia volta? A gente mandou medo, mandou falta, mandou escassez, volta falta, escassez e medo, né? Então aquilo que ele enviou voltou para ele. E, consequentemente, o time não tinha uma base sólida, energética, muito forte, coerente, não conseguia manter ou converter aquele momento difícil ali do Bruno Guimarães enquanto jogador individual em não afetar o coletivo. Como o coletivo não tinha uma base forte, até por conta de um grande processo já que o Brasil já vem carregando na sua energia ao longo dos anos, né? A informação que o coletivo Brasil futebol masculino, coletivo Brasil, de forma geral, a informação que carrega hoje em dia não é a informação que carregava lá atrás, não é uma informação de confiança, é uma informação de medo, é uma informação de insegurança, de insatisfação, de frustração, de que eles não são capazes, que o Brasil já não é mais o que era antes. Então já vem carregando esse peso há muito tempo. Para inverter isso, é necessário uma grande força contrária, né, de informação para inverter esse polo. Atualmente já estava difícil, né? O Brasil estava aí nos trancos e barrancos. Quando aconteceu isso aí, já estava instável, só acabou de afundar. Por mais que o Neymar entrasse no final do jogo com uma energia diferente de quero fazer, de consigo, de eu sou foda, de eu isso e eu aquilo, ele não tinha capacidade sozinho. Ele entrasse no final do jogo com uma energia diferente de eu consigo, eu sou confiante, eu sou craque, eu sou o cara, né? E vou mudar isso aqui. Por mais que ele tivesse essa força dentro dele naquele momento de energia de expansão, ele sozinho não tinha tempo suficiente para alterar a energia do coletivo, do jogo, né? De forma geral, pelo tempo e também por conta de um time já desestabilizado, que já não era coerente, já não existia uma energia coerente ali, existiam vários níveis de vibração no mesmo time, o que não colabora. Por exemplo, por que a Espanha ganhou a Copa do Mundo? Já tô dando spoiler. Porque a energia da Espanha vem vindo uma crescente coerente ao longo de vários anos, de vários campeonatos, então eles têm uma mesma tática, uma mesma forma de jogar, um elenco muito parecido ao longo dos anos, que já vem se concretizando, vem se consolidando, então eles vão formando uma base sólida muito forte. Então os jogadores em si vibram mais ou menos na mesma frequência, em conjunto, em união, em harmonia. Então é muito mais difícil fazer com que esse time se desestabilize, mesmo que um se desestabilize, o coletivo empurra ele para cima por ser mais forte, né? O Brasil não tinha isso. O Brasil era um time incoerente. Eu vi as várias vibrações em cada um dos jogadores, nos técnicos, enfim, várias inseguranças, várias questões. Não havia uma união energética forte nesse time que fizesse com que eles fossem coerentes, né, na sua vibração, harmônicos, que trouxesse essa força. Cabo Verde é outro exemplo. Cabo Verde estava extremamente forte, sintonizado e harmônico com aquilo que eles queriam. Eles já sabiam, eles já entraram sem o peso, ou seja, uma das regras para você manifestar alguma coisa é você tirar o peso daquilo, você jogar para o universo e só fazer sua parte. E foi isso que Cabo Verde fez. Ele entrou para a Copa do Mundo como um estreante e ele não tinha o peso de ganhar, ele não tinha o peso de fazer, não tinha o peso de uma nação inteira cobrando dele resultados. Ele só entrou para jogar, entrou leve, o time entrou em harmonia, um time de garra, muito feliz por estar ali, só de estar ali. Isso foi crescendo conforme o campeonato. E o que aconteceu? Cabo Verde estourou. Por quê? Porque eles se tornaram uma potência em nível que? Não é em nível de futebol, não é em nível de jogador, de individualidade, é em nível de energia, uma potência. Eles se blindaram, eles se fecharam como pessoas que têm garra,
com vontade, com uma mesma intenção, com uma mesma energia muito forte, muito coerente do começo ao fim. E a cada partida que eles foram jogando, e eles foram vendo que eles não estavam perdendo, que aquilo que eles estavam fazendo estava dando certo, maior foi ficando a confiança deles, tá? Eles só perderam para a Argentina porque a Argentina tinha um quê a mais, depois eu vou fazer um vídeo só sobre a Argentina, né? Que fazia com que a Argentina conseguisse reverter o jogo no final. Né? Vou fazer um vídeo porque a Argentina merece um vídeo só pra ela, porque foi bem específico o caso energético da Argentina. Cabo Verde, por mais forte que estivesse, faltou um pinguinho ali de confiança na energia deles, que sobrou esse pinguinho ali na Argentina, e por isso o resultado não veio, tá? Então, como tudo na vida, tudo é energia, assim como diz o livro, né? Opa, tudo é energia. As 12 leis que governam a realidade, as 12 leis invisíveis. Se você parar para observar em tudo, você vai ver a energia agindo, a energia sendo o princípio organizador do universo. Eu sempre falo isso, falo muito no livro isso. A energia é o princípio organizador do universo. Se você souber ler energia, e mais do que isso, entender suas leis, e mais do que isso, aprender a aplicar essas leis a seu favor, você tem o resultado que você deseja na sua vida, independente da área que for. Que lições a gente traz da Copa do Mundo para nossa vida? Simples. Toda negociação, todo processo que você for fazer na sua vida, toda conversa que você precisa elaborar, que você precisa falar em público, que você precisa estar dentro de um jogo, vai estar fazendo uma venda, vai estar num diálogo de um relacionamento ali que você precisa trabalhar. A sua confiança está agregada diretamente ao seu nível de padrão vibratório. O que significa isso? Quando você vai totalmente confiante naquilo que você vai fazer, ou quando você está muito leve, dessas duas formas o resultado tende a ser positivo para você. Agora, quando você vai com aquela energia de falta, de medo, de escassez, de será que, tem muitas chances daquilo dar errado para você. Eu digo muitas, não digo 100%, porque existem várias nuances que complementam, mas as chances são grandes de dar errado quando você está focado no medo, na escassez, na falta, na insegurança. Grandes são as chances de dar certo quando você vibra com todas as células do seu corpo, a confiança, a vibração de expansão, peito aberto, eu consigo, eu posso, eu faço, eu realizo. Quando você está na contração, peito fechado, cabeça para baixo, você está na energia de falta, de escassez, de medo, e você tende a atrair mais disso para você, tá? Então, negociações, vendas, se você é um atleta, tá jogando qualquer tipo de esporte, enfim, você pode aplicar isso na sua vida em qualquer área, serve para tudo. Você precisa entender qual energia você tá vibrando e trabalhar ela a seu favor. Esse foi o episódio 7, Decifrando a Energia, usando a Copa do Mundo para ajudar você a entender um pouco de como funciona esse universo de energia que organiza a realidade que nós vivemos, trazendo luz para algo que está no invisível, mas que todos nós estamos sentindo, né? Se você gostou desse conteúdo, já segue, já vem para nossa escola mandanovera.com.br ou vem adquirir o seu exemplar do livro Tudo é Energia com as 12 leis e vem aprender sobre energia em níveis profundos. Eu espero você. Beijo!